Shalom, meus queridos, boa tarde a todos vocês. Estamos trabalhando a nossa disciplina Comunicação, Expressão Homilética. Desejo uma semana abençoada para vocês e que esse conteúdo contribua com a sua praxe, com a sua prática ministerial. Bem, nós já tivemos 4 aulas teóricas e hoje eu quero falar sobre sermão temático. Sermão temático. Queridos, é interessante e diferente do trabalho que vocês fizeram, que é você fazer uma reflexão com uma exposição de um texto, onde você lê, entra de forma bem sucinta na parte histórica e foca na aplicação. O sermão temático te proporciona ter mais conteúdo, ter mais tempo para desenvolver o seu determinado sermão. Então, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de esqueleto do sermão, ou seja, como você faz a estruturação do sermão. Então, a primeira coisa é o texto. A primeira coisa é o texto. Eu vou dar um exemplo. João 3,16. Só um exemplo. Depois, o tema. É necessário ter um tema. É muito bom que tenha um tema, porque o seu ouvinte ele vai se lembrar melhor do que você ministrou por causa do tema. O tema serve como uma palavra-chave para memorização ou aprendizagem do seu ouvinte. Então, como eu usei o texto universal, que é João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu vou pegar aqui o amor universal de Deus. Porque o tema, ele tem que ter uma certa coesão com o texto. Ou seja, tem que ter uma certa harmonia. Se o seu texto fala de um determinado assunto, o seu tema precisa ter uma certa coesão, uma certa vinculação com o seu tema. Então, João 3,16 fala do amor de Deus, então o amor de Deus universal. Texto, tema, introdução. Queridos, no sermão temático, você não precisa adentrar nas particularidades. Você não precisa adentrar em quem escreveu João 3,16, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Você não precisa entrar nessas particularidades. Você pode usar a introdução para trazer uma experiência pessoal, onde fala do amor de Deus. Você pode trazer uma ilustração, aonde possa ilustrar os seus ouvintes sobre o amor de Deus. Você pode trazer uma experiência de outra pessoa, alguém da sua família, algo que possa introduzir a temática, o amor universal de Deus. Também pode adentrar um pouquinho no contexto, explicando em qual momento Jesus ele pronuncia esta palavra a respeito do amor de Deus, fazer uma introdução embasada na explicação do contexto do versículo que você escolheu. Seria uma introdução simples, uma espécie de resumo a partir do versículo que você escolheu. Então, a introdução é necessária. Perceba que tem um cabeça, corpo e pés, né? Começo, meio e fim. Texto, tema, introdução e agora, queridos, são os tópicos.
Tópicos. Ou seja, é necessário tentar dividir tudo isso. Então eu vou fazer um exemplo de divisão. Tópico 1. O amor de Deus para com Israel. Agora eu preciso contextualizar. Como é um sermão temático, você pode andar de Gênesis a Apocalipse para tentar explicar isso. O amor de Deus para com Israel. Então, são vários textos, inclusive o texto do Êxodo. Deus ouviu o clamor do povo, levantou Moisés para libertá-los da opressão do Egito. Você precisa escolher algum texto que esteja em harmonia com o amor de Deus para com Israel, porque vincula todo o demais, o amor de Deus. 2. O amor de Deus para com a igreja. Segundo tópico, o amor de Deus para com a igreja. Buscar um versículo bíblico, uma passagem bíblica que fundamente isso, onde você possa trazer os exemplos do amor de Deus para com a igreja. E tem uma coisa, queridos, que é muito importante, que é a cereja do bolo do sermão, a aplicação. Ou seja, você vai citar um versículo bíblico, onde fala do amor de Deus para com a igreja, mas você não vai se ater na explicação longa daquilo. Você vai fazer uma rápida citação, porque você vai precisar contemporaneizar. O que diferencia a pregação do estudo é a aplicação. No estudo bíblico, você pode pegar o texto e aprofundar de forma hermenêutica. Na pregação, você pega determinada passagem bíblica e se preocupa com a contemporaneização. Utilizar aquela passagem para falar a realidade cotidiana do seu ouvinte, membro, irmão, na célula, no GC, aonde for. Então, eu fiz 2 tópicos, poderia fazer 4, 3, 5, tudo depende do tempo que eu tenho para pregar. Se eu vou pregar e tenho 1 hora, eu posso colocar mais tópicos. Se eu tenho meia hora, eu preciso colocar menos tópicos. Eu preciso entender qual é o tempo que o pastor está me disponibilizando para pregar. Ou se eu sou o pastor, qual é o tempo que a liturgia de culto da minha igreja abre para o momento da ministração do sermão. É meia hora, é 40 minutos, é 50 minutos, é 1 hora? Então, o tamanho da sua introdução e dos seus tópicos também vai se limitar com o tempo que você tem para ministrar este determinado sermão. Então, tópicos. Depois dos tópicos, vem a conclusão. Conclusão. A conclusão é aonde você vai fechar, você vai concluir. A conclusão ela já vai caminhando para o apelo, para as igrejas que fazem apelo. Para as igrejas que não fazem apelo, para o fortalecimento daquilo que você tenta abrir no seu sermão. Ou seja, nesta noite, o mesmo Deus que amou a igreja, o mesmo Deus que amou Israel, ele transmite em sua palavra que ele te ama. Mesmo se você não conheceu o amor de pai, se talvez você teve um pai ausente ou violento, ou talvez o amor de mãe, se talvez você teve a infelicidade de não ter tido uma mãe, cresceu em um lar turbulento, com várias e várias dificuldades. Talvez você pode dizer que teve dificuldades de entender e compreender a expressão amor.
mas você pode encontrar tudo isso na pessoa de Jesus. Você pode encontrar tudo isso na pessoa de Deus, porque Ele te amou primeiro, e a prova de tudo isso é que Ele se desprendeu do seu bem mais precioso, que era o seu Filho unigênito, entregando-o ao sacrifício de cruz por amor aos seus pecados. Ou seja, você vai caminhar para concluir e deixar muito enfático para o seu ouvinte que da maneira como Deus amou a igreja, da maneira como Deus amou Israel, Ele ama o mundo, Ele ama o ouvinte, Ele ama a todos. Você vai caminhar para a conclusão, pois se na sua igreja, onde você estiver ministrando, o apelo também for dada a oportunidade para o ministrante, você vai fazer o apelo. O apelo é o momento agora de você talvez perguntar se tem pessoas ali dentro daquela igreja que gostariam de experimentar o amor de Deus. Se tem alguém ali naquele ambiente que quer experimentar o amor de Deus, convide-as à frente. Se a igreja tem o costume de fazer a confissão, peça para essa pessoa confessar Jesus como suficiente Salvador. E a partir dali, aquela pessoa vai ter todo um assistencialismo da igreja, dos líderes que vão pegar o nome, vão tentar se aproximar daquela pessoa para tentar fazer com que aquela pessoa faça parte do hall de membros, faça parte da vida cotidiana da igreja, participe de discipulados, aprenda mais sobre a fé cristã e sobre Jesus e sobre o amor de Deus. Então este, queridos, é o esqueleto do sermão temático. Texto, tema, introdução, tópicos, conclusão e apelo. Espero que vocês tenham compreendido esta aula e se atentem para a tarefa. Shalom e até a próxima aula.